Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E o caso que eu resolvi trazer hoje pra vocês é um caso brasileiro não solucionado de uma menina chamada Ana Lídia Braga. Esse caso é muito famoso aqui no Brasil, principalmente pelo fato dele ser um caso que aconteceu na ditadura militar, na década de 1970. Então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. A ditadura militar no Brasil teve seu início com o golpe militar de 31 de março de 1964, resultando no afastamento do presidente da República, João Goulart, e tomando o poder o Marechal Castelo Branco. Este golpe de Estado durou até a eleição de Tancredo Neves em 1985. Na época, a liberdade de expressão e de organização era quase inexistente. Partidos políticos, sindicatos, agremiações estudantis e outras organizações representativas da sociedade foram suprimidas ou sofreram interferência do governo. Os meios de comunicação e as manifestações artísticas foram reprimidas pela censura. A década de 1960 iniciou também um período de grandes transformações na economia do Brasil, de modernização da indústria e dos serviços, de concentração de renda, de abertura ao capital de estrangeiro e do endividamento externo. A Brasília no início dos anos 70 tinha muito ritmo de cidade de interior, era ainda uma cidade em construção, então não tinha muitos crimes. Os crimes da época eles se restringiam em furtos e roubos. Ana Lídia morava com seus pais, Heloísa Rossi Braga e Álvaro Braga, que eram servidores do Departamento de Serviço Pessoal, e na época eles moravam em um apartamento do Bloco B da 405 Norte. Além da menina, o casal também era pai de Álvaro Henrique Braga e Cristina Elizabeth Braga. Em 1973, Ana Lídia tinha apenas 7 anos de idade e estava cursando a primeira série do ensino fundamental na escola Madre Carmen Sales, que ficava perto de sua casa. Pela manhã, nas terças e sextas, ela tinha aula de reforço e nas segundas, quartas e quintas, ela tinha aula de piano. E pelo fato dela ser a filha caçula, ela nunca saía de casa sozinha, especialmente pela época que eles estavam vivendo. Seus pais contavam com a ajuda de Rosa da Conceição, que já trabalhava com eles como empregada doméstica há 20 anos. No dia 11 de setembro de 1973, antes de irem para o trabalho, Heloísa e Álvaro levaram Ana Lídia para a escola e a deixaram no pátio por volta das 1h50 da tarde. E por volta das 4h30 da tarde, Rosa foi buscar a Ana Lídia na escola, como de costume, ela sempre fazia isso. Só que quando chegou lá, ela descobriu que a menina não tinha participado de nenhuma das aulas. E então a irmã Celina, que era diretora do colégio, resolveu ligar para Heloísa para confirmar se ela realmente tinha levado a Ana Lídia para a escola. E foi a partir daí que o pesadelo da família começou. Com o sumiço de sua filha, Álvaro resolveu ir para casa para ver se a Ana Lídia teria voltado para lá, só que infelizmente ela não estava em casa. E então ele pediu ao seu filho, Álvaro Henrique, e a namorada dele para eles procurarem aos redores para ver se encontravam a Ana Lídia em algum lugar. Eles chegaram também a procurar por volta da Universidade de Brasília, mas como eles não tiveram sucesso nenhum, eles acabaram ligando 5 horas da tarde para a polícia para avisar do desaparecimento. Às 7h45 da noite, o delegado da 2ª Delegacia de Polícia, José Ribamar Moraes, recebeu um telefonema anônimo pedindo um resgate de 2 milhões de cruzeiros pelo resgate de Ana Lídia. E ao fundo da ligação dava para ouvir uma criança chorando e pedindo para ver a mãe. Mas depois desse telefonema, mais nenhum contato foi feito. Um funcionário do supermercado Sabe, que era um mercado que ficava perto da casa da família, acabou encontrando no mesmo dia do desaparecimento, em cima de uma pilha de arroz, uma carta endereçada a Álvaro Braga. Nela, os supostos sequestradores pediam um resgate de 500 mil cruzeiros, que equivale hoje em dia a aproximadamente 236 mil reais. Mas a carta ela tinha sido largada no mercado, então depois disso não teve mais nenhum contato desses supostos sequestradores. E os policiais também não fizeram nenhuma investigação em cima dessa carta. Eles nem chegaram a tirar as digitais. Às 8 horas do mesmo dia, perto de um quartel, um fuzileiro do grupamento de fuzileiros navais da Vila Planalto encontrou um estojo de lápis sem saber do desaparecimento de Ana Lídia. Logo após, a polícia encontrou os cadernos da menina jogados à margem da pista do grupamento de fuzileiros navais. E a boneca Suzy que ela levava para a escola foi encontrada pela filha de um fuzileiro naval.
No dia seguinte ao desaparecimento, no dia 12 de setembro, por volta das 1h da tarde, 2 policiais civis encontraram o corpo de Ana Lídia em uma vala rasa, no cerrado próximo ao Centro Olímpico da UNB. A menina foi enterrada nua, de bruços e com a face comprimida no chão, e próximo ao local em que ela foi encontrada haviam 2 camisinhas. O laudo do Instituto de Medicina Legal atestou que a morte se deu por asfixia, provavelmente provocada por sufocação, entre 4h e 6h da manhã do dia 12 de setembro. Havia também manchas roxas e escoriações em várias partes do corpo, e o exame comprovou também o estupro da criança. A testemunha Benedito Duarte da Cunha, de 31 anos de idade, que era o jardineiro da escola, relatou que ele viu quando Ana Lídia chegou na escola e logo em seguida um homem a abordou. Este homem era um homem alto e magro, de cabelos longos, que no momento estava usando a calça verde e segurava um livro vermelho. Os dois então saíram normalmente pelo portão da escola e Ana Lídia em momento algum gritou ou pediu ajuda, então o que indicava que ela conhecia aquela pessoa. Benedito também relatou que antes de Ana Lídia chegar, este homem já estava no pátio da escola, encostado em uma árvore, como se ele estivesse esperando alguma coisa. A segunda testemunha, Diva Aparecida dos Anjos, de 32 anos de idade, que era uma dona de casa, estava em frente ao barraco que ela possuía quando ela viu a Ana Lídia passando. E ela acreditou que ela estava simplesmente voltando da escola, mas ela também reparou que tinha um homem acompanhando ela. Mas ela não achou nada demais no momento, porque a Ana Lídia era uma criança, então ela nunca saía desacompanhada. A terceira testemunha era um menino de 9 anos de idade, chamado Tomé Marcelo da Cunha, e ele era sobrinho do jardineiro Benedito, e ele disse que reparou quando Ana Lídia e esse homem desconhecido entraram em um táxi e foram em direção à Universidade de Brasília. O caso teve uma grande reviravolta quando os investigadores anunciaram o envolvimento do irmão de Ana Lídia com o crime. Na época, Álvaro tinha apenas 18 anos de idade e, obviamente, para os pais dele era completamente absurda a hipótese de que o filho deles teria alguma coisa a ver com isso. E eles até afirmaram que Álvaro Henrique estava no carro no dia que eles deixaram Ana Lídia na escola e que em seguida eles levaram ele para a rodoviária do Plano Piloto, onde ele supostamente iria buscar informações no Detran para poder tirar sua carteira de habilitação. Porém, Benedito reconheceu Álvaro Henrique como um homem que tinha saído com Ana Lídia na escola e também falou que não tinha ninguém no carro além dos pais de Ana Lídia e ela. Além do jardineiro, um menino que era estudante da escola, chamado Nair Gomes Pinto, de 13 anos de idade. Ele afirmou que realmente não havia mais ninguém no carro naquele dia. Os investigadores trabalhavam com a hipótese de Ana Lídia ter sido morta em função de um possível envolvimento de Álvaro com tráfico de drogas. O irmão de Ana Lídia teria dívidas com traficantes e o sequestro da irmã seria uma maneira de pagá-los. O traficante seria Raimundo Duque Lacerda, que era funcionário da DASP e trabalhava para a mãe de Ana Lídia. E ele era conhecido pela personalidade descontrolada. Além de problemas com bebida e drogas, ele foi acusado de ser um dos principais traficantes de maconha do Distrito Federal pela então chefe de polícia, Aderbal Silva. 4 dias depois do crime, ao saber que era um suspeito, Duque simplesmente pegou suas coisas e fugiu. Em 5 meses, ele andou por 5 estados até ele ser preso em Conceição de Araguaia e transferido para Brasília. Mas ele obviamente negou qualquer envolvimento com o crime, apesar de ele ter fugido. Com as investigações, novas teorias foram criadas, sendo ricos e influentes possivelmente envolvidos no caso. Segundo as investigações, Álvaro Henrique Braga e sua namorada Gilma Varela de Albuquerque teriam vendido Ana Lídia a traficantes, entregando-a para Raimundo Duque. E além de Duque, estariam ainda Alfredo Buzaide Júnior, que era filho do ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, e Eduardo Rezende, que era filho do senador Eduardo Rezende. Mas vamos lembrar que eles estavam em meio à ditadura militar, então não foram feitas muitas investigações. Digitais não foram procuradas no corpo da menina. Algumas marcas de pneus que tinham sido encontradas perto da vala foram completamente esquecidas. E sequer foram feitas análises no esperma que tinham dentro das camisinhas. Nada. Com os boatos da investigação que pessoas importantes estavam envolvidas no crime, o Departamento da Polícia Federal, que era o órgão responsável pela censura na época, proibiu que as pessoas falassem do caso Ana Lídia. E então a investigação ela passou a ocorrer em sigilo. Os indícios de autoria em relação a Álvaro Henrique Braga e Raimundo Lacerda Duque eram fortes, e devido a isso o Ministério Público ofereceu denúncia contra eles, com a certeza da participação de Álvaro e muitos indícios que ligavam Duque ao crime. Em 29 de maio de 1974, o
o Ministério Público contrariou o inquérito policial, que afirmava não ter provas contra o suspeito, e pediu a prisão preventiva da dupla. Eles ficaram presos por mais de 1 ano à espera do julgamento. De acordo com o Ministério Público, enquanto Álvaro ficou encarregado por tirar a menina da escola, Duque a torturou, matou e a violentou sexualmente. Mas no final do processo, devido à falta de evidências, eles foram absolvidos. Os promotores da justiça ressaltaram falhas na investigação, que segundo eles começaram poucas horas após o desaparecimento, mas apesar de eles já terem um comunicado de desaparecimento, o inquérito só foi aberto 6 dias depois, então é muito tempo, muitas evidências realmente acabaram se perdendo no meio do caminho. E também os primeiros depoimentos prestados pela família nunca entraram no processo. Na época do crime, a polícia também ignorou diversas outras pistas, como por exemplo o álibi que a família tinha criado para Álvaro, e as marcas de pneus que foram encontradas ao lado da vala em que a Ana Lídia estava nunca foram comparadas ao Yamaha que Álvaro Henrique tinha. Os investigadores também não foram em nenhuma das farmácias para apurar as vendas de camisinhas, que naquela época não vendiam em muitos lugares, então não seria muito difícil eles procurarem. Eles provavelmente encontrariam alguma pista. Alfredo Buzaide Jr. morreu em 1975 no acidente de carro depois de ter ficado escondido por 2 anos. Eduardo Ribeiro de Rezende se suicidou com um tiro no ouvido em 1990, aos 40 anos de idade, em seu apartamento no centro de Vitória. Raimundo Duque morreu em 2005, aos 62 anos, vítima de complicações decorrentes do alcoolismo. E Álvaro Henrique Braga é angiologista no Rio de Janeiro. A mãe de Ana Lídia, que nunca acreditou no envolvimento de seu filho no crime, acabou falecendo em 2005. E o pai, Álvaro Braga, acabou se mudando com a família para o Rio de Janeiro após a absolvição do crime. E ele acabou falecendo em 2011, sem nunca ter dado nenhuma entrevista sobre o caso. Ana Lídia virou nome de um parque em Brasília e hoje, mais de 40 anos depois de sua morte, seu túmulo no cemitério Campo da Esperança é um dos mais visitados da cidade. Ele acabou meio que se tornando ponto turístico. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E se vocês tiverem algumas dicas de temas de vídeo, podem comentar aqui embaixo também. Pode ser de crimes que vocês queiram que eu traga pra cá pro canal, ou até mesmo de outros vídeos diferentes. E é isso. Até o próximo vídeo.